real. Bora para a pesquisa. O Ibope divulgou hoje a terceira pesquisa de intenção de votos aqui para a Prefeitura de Fortaleza. A pesquisa foi encomendada pela TV Verdes Mares. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança na pesquisa é de 95%. Isso significa que, considerando a margem de erro, a chance do resultado retratar a realidade é de 95%. Veja os números. Em 14 de outubro, Sarto, do PDT, aparecia com 16%. No dia 3 de novembro, era 29%. Agora, 29%. Com a margem de erro, tem entre 26% e 32%. Capitão Wagner, do PROS, tinha 28%. Depois, 27% das intenções de voto. Agora, tem 27%. Considerando a margem de erro, tem entre 24% e 30%. Capitão Wagner, do PROS, e Sarto, do PDT, estão tecnicamente empatados. Luiziane Lins, do PT, tinha 23% na primeira pesquisa, depois 24%. Agora tem 18%. Com a margem de erro, tem entre 15% e 21%. Heitor Ferrer, do Solidariedade, tinha 6%. Na segunda pesquisa, tinha 4% e agora 5%. Com a margem de erro, tem entre 2% e 8%. Célio Studart, do PV, tinha 4%, depois 2% e agora tem 3%, com a margem de erro até 6%. Renato Roseno, do PSOL, tinha 3%. Na segunda pesquisa, 2%. Agora, 3%, com margem de erro até 6%. Heitor Freire, do PSL, tinha 1%. Em seguida, 2%. E agora aparece com 3%, com a margem de erro até 6%. Heitor Freire, Renato Roseno, Célio Studart e Heitor Ferrer estão tecnicamente empatados. José Loureto, do PCO, não pontuou nas duas primeiras pesquisas, agora 1%, com a margem de erro até 4%. Brancos e nulos eram 12%, depois 6% e agora 8%. Não souberam ou não responderam eram 7%, depois 3% e agora 2%. Os candidatos Anísio Melo, do PCdoB, Paula Colares, da UP e Samuel Braga, do Patriotas, foram citados, mas atingiram 1% das intenções de voto. O Ibope também divulgou os votos válidos, que exclui os votos brancos, nulos e indecisos. Confira os números. Sarto, do PDT, tem 32%, com a margem de erro tem entre 29% e 35%. Capitão Wagner, do PROS, tem 30%, considerando a margem de erro, tem entre 27% a 33%. Capitão Wagner, do PROS, e Sarto, do PDT, estão tecnicamente empatados. Luiziane Lins, do PT, 20%, com a margem de erro, 17% a 23%. Heitor Ferrer, do Solidariedade, 6%, com a margem de erro, tem entre 3% e 9%. Heitor Freire, do PSL, 4%, com a margem de erro de 1% a 7%. Célio Studart, do PV, 3%, com a margem de erro até 6%. Renato Roseno, do PSOL, 3%, com margem de erro até 6%. Renato Roseno, do PSOL, Célio Studart, do PV, Heitor Freire, do PSL e Heitor Ferrer, do Solidariedade, estão tecnicamente empatados. José Loureto, do PCO, tem 1%, com a margem de erro até 4%. O Ibope também fez simulações de segundo turno entre os candidatos mais bem posicionados na intenção de votos do primeiro turno. Os entrevistados responderam à seguinte pergunta: se a eleição para prefeito de Fortaleza tiver um segundo turno, em quem você votaria se tivesse que escolher? Numa disputa entre Sarto e Capitão Wagner, Sarto, do PDT, aparece com 48%, com a margem de erro entre 45% e 51%. Capitão Wagner, do PROS, tem 36%, pela margem de erro entre 33% e 39%. Brancos e nulos, 12%. Não souberam, não responderam, 5%. Entre Sarto e Luiziane Lins, Sarto, do PDT, tem 47%, com a margem de erro entre 44% e 50%.
Luiziane Lins, do PT, tem 29%, com a margem de erro entre 26% e 32%. Brancos e nulos, 17%. Não souberam, não responderam, 7%. Entre Capitão Wagner e Luiziane Lins, Capitão Wagner do PROS, 42%, com a margem de erro entre 39% e 45%. Luiziane Lins, do PT, 38%, com a margem de erro entre 35% e 41%. Brancos e nulos, 15%, não sabem, não responderam, 2%. A soma dos percentuais pode não totalizar 100% em decorrência de arredondamentos. E o Ibope também perguntou aos eleitores em quem eles não votariam de jeito nenhum. É o índice de rejeição. Os eleitores puderam citar mais de um candidato. 39% dos entrevistados disseram que não votariam em Luiziane Lins. Capitão Wagner, do PROS, tem 37% de rejeição. Sarto, do PDT, aparece com 19%. 13% disseram que não votariam em Renato Roseno, do PSOL. Heitor Freire, do PSL, 13%. Heitor Ferrer, do Solidariedade, 12%. Anísio Melo, do PCdoB, 12%. Célio Studart, do PV, 12%. Samuel Braga, do Patriota, 11%. Paula Colares, da UP, 10%. José Loureto, do PCO, 9%. 1% poderia votar em todos os candidatos. Não sabem, não responderam, 7%. O Ibope ouviu 805 pessoas entre 12 e 13 de novembro. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral. E é isso. O CA1 de hoje fica por aqui. Lembrando que durante todo o dia de amanhã, o jornalismo da TV Verdes Mares vai te informar de tudo o que está acontecendo no primeiro turno das eleições em todo o estado. Desde antes da abertura das urnas até o resultado final. Às 6h30 da manhã, ao vivo, tem o especial Eleições 2020. Uma boa tarde para você. A gente se vê amanhã. Um bom voto e até lá! CETV Primeira Edição. Oferecimento Apivida. É do nosso Ceará para o Brasil. Hoje, depois de